Bom, o tema da nossa aula de hoje é equações do segundo grau. Tá? Ou seja, eu já vou começar enunciando o problema que a gente vai resolver hoje, tá bom? Qual o problema que nós queremos resolver? Assim como ontem, a gente queria encontrar todos os valores de x satisfazendo uma determinada igualdade. Hoje é a mesma coisa. Eu já vou começar enunciando da seguinte forma. Sejam A, B e C números reais eu vou pedir que o A seja diferente de zero. Vocês vão entender por quê. Tá bom? Encontre o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que o trinômio ax² mais bx mais c é igual a zero. Esse é o problema que a gente quer resolver. A gente quer estudar esse trinômio do segundo grau. E é por isso que eu pedi que o a fosse diferente de zero, para que esse termo aqui sempre tenha coeficiente não nulo. Porque se o a é zero, a gente cai numa expressão do primeiro grau. Tá? Então, eu quero encontrar todos os valores de x que fazem essa expressão ser igual a zero. A gente já poderia resolver a partir daqui, mas eu quero que vocês, antes da gente provar de fato e resolver o problema, eu quero que vocês entendam a naturalidade da solução desse problema, tá? Da demonstração. Então, eu vou começar com um exemplo numérico, tá bom? Vamos começar com um exemplo seguinte. Resolva o problema eu vou atribuir esses coeficientes a alguns números, tá? Resolva o problema para A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a 0. Então, na verdade, a gente tem que resolver a equação x² menos x igual a 0. É isso que a gente tem que resolver. O A é 1, o B é menos 1 e o C é 0. É isso que a gente tem que resolver agora. Observe o seguinte, nesse caso, a gente não precisa de fórmula nenhuma. O que a gente pode fazer? x² menos x é igual a 0, se somente se você parar para pensar, x² menos x, eu posso colocar o x em evidência. Ou seja, x vezes x menos 1 igual a 0. E aí vocês lembram de uma propriedade que eu falei ontem? Vou colocar aqui como lembrete. Né? Uma propriedade de números reais. Quando é que o produto de dois números é zero? O que eu posso concluir disso? Né? Se U e V pertencem a R e U vezes V é zero, então pelo menos um deles é zero. U é igual a zero ou V é igual a zero. Então daqui eu posso concluir que esse produto é zero se somente se ou o x, né? E evidentemente aqui nesse lembrete, né? Se U é zero ou V é zero, então o produto é zero. Acho que eu vou até enunciar assim. Vou trocar aqui o enunciado. Colocar como se somente se. Tá? Sejam U, V pertencente a R. U vezes V igual a zero equivale a dizer que um dos dois é zero. Né? Podendo ser os dois, tá bom? Podendo ser os dois
iguais a zero. O produto vai ser zero do mesmo jeito. Tá bom? Mas o fato é que se o produto é zero, um deles é zero. E se um deles é zero, o produto é zero. Então daqui eu posso concluir que ou x é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero. E evidentemente isso aqui equivale a dizer que ou x é igual a zero, ou x é igual a 1. Ou seja, o conjunto de todos os x que anula essa expressão é o conjunto formado, que eu vou chamar de S, tá? É o conjunto formado pelos números 0 e 1. São os únicos números que anulam essa expressão do segundo grau. Os únicos números reais. Certo? De modo geral, você pode perceber que sempre que o C é igual a zero, você pode fazer diretamente. Tá? Vou fazer um repeteco aqui desse exemplo, só que eu vou colocar agora letras A e B arbitrárias. Tá? Ou seja, resolva ax² mais bx igual a zero. Agora, obviamente, o a é diferente de zero. Tá? Quer dizer, se o c é igual a zero, a gente consegue fazer a mesma coisa. Ax² mais bx, o que é isso aí? Né? Eu posso colocar o x em evidência. Vai ficar ax mais b igual a zero. Isso aqui é igual a zero se somente se x é igual a zero ou ax mais b é igual a zero. Mas isso equivale a dizer que ou x é igual a zero, ou isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Porque o a é diferente de zero. Ou o x é, passo b para o outro lado, menos b, e depois divide os dois lados por a. Né? X igual a menos b sobre a. Ok? Então a solução, nesse caso, também é zero ou menos b sobre a. Podendo ser só o zero, né? Se o b for zero também, tá bom? Agora, eu vou perguntar a vocês o que acontece se o b for zero. O que acontece se o b for igual a zero? Agora eu vou fazer o outro. Né? Eu vou fazer esses casos incompletos para a gente perceber que tudo não passa de um problema de produtos notáveis e fatoração. Tá? Vamos resolver agora ax² mais c igual a zero. Bom, com obviamente o a diferente de zero sempre. Tá? Nesse caso, o b é zero. O coeficiente b é igual a zero. Mas aqui temos um pequeno problema. Né? Dependendo do valor de c, pode acontecer que não exista número real do c e do a, né? Claro. Dependendo do sinal do c e do a, pode ser que não exista nenhum x que anule essa expressão. Por quê? Né? Porque, veja só, ax² mais c é igual a zero se somente se ax² vai ser igual a menos c. Isso acontece se somente se x² é igual a menos c sobre a. E aí tem um problema. Por quê? Porque se esse c sobre a for positivo, então esse menos c sobre a vai ser negativo. Né? Então, o quadrado de um número não pode ser negativo, certo? A gente tem que lembrar que o quadrado de um número é sempre maior ou igual do que zero para todo
x pertencente aos reais, tá bom? E ele só é zero quando o x é zero, tá bom? Quer dizer, esse x ao quadrado não pode ser negativo. Então aqui, se o menos c sobre a for positivo, ou seja, se o menos c sobre a for positivo, ou seja, o c sobre a é negativo, então daqui você pode concluir o quê? Que o x vai ser ou mais ou menos a raiz de menos c sobre a, né? Concordam? Porque nesse caso, se o c sobre a é negativo, menos c sobre a é positivo. Então, o problema tem solução. Aí a solução vai ser ou c sobre a, ou c sobre a não, né? Menos c sobre a em raiz quadrada, ou menos a raiz quadrada. Ok? Mas isso aqui, o que importa é se esse número que está aqui for positivo ou zero, né, não negativo, ele pode ser zero também. Então, esqueci de colocar aqui. Ele pode ser zero também e vai ter solução. Então, vai ter x igual a zero. Então, o que importa é que se ele for não negativo, essa expressão aqui tem solução. Caso contrário, não vai ter solução nos reais, tá bom? Vamos fazer agora, né? Esses casos você consegue resolver sem nenhuma fórmula, sem nenhum apelo a um conhecimento novo. Porém, eu vou colocar agora casos onde a equação aparece completamente. Tá? E aí vocês vão ver que o que a gente tem que fazer é um procedimento conhecido como completar o quadrado. Vamos fazer o seguinte, vou colocar exemplos numéricos. O primeiro exemplo que eu vou colocar é, vamos pensar assim, resolva x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Certo? Então vamos lá. Observa que agora a expressão está completa. O que a gente pode fazer aqui? Se eu tentar colocar o x em evidência, ainda sobra esse 1, né? Ou seja, se eu tentasse colocar igual o que está no outro caso, né? X ao quadrado. Se eu tentasse escrever assim, x ao quadrado menos x menos 1, aí eu coloco o x em evidência, mas ainda ia sobrar 1. Então não daria para fazer muita coisa aqui. Qual o procedimento que nós vamos fazer? O procedimento vai ser o seguinte. A gente vai transformar esse pedacinho aqui num quadrado perfeito. Essa vai ser a ideia, tá? Nós vamos transformar isso aqui em um quadrado perfeito. Como assim? Aqui a gente vai ter que lembrar daquele produto notável, tá? Daqueles dois produtos notáveis. A mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado. A mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. E o outro é quase a mesma coisa, só que fica a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Se você olhar para esses dois primeiros termos da expressão, você vai ver que ele tem o quadrado de um termo, aí esse mesmo x aparece aqui. O que está faltando? Está faltando 2, né? Aí olha o truque que nós vamos fazer. Eu vou escrever assim, x ao quadrado menos x. Eu vou ignorar o 1 por enquanto. Tá? Eu vou escrever ele assim, x ao quadrado menos 2 vezes x. Só que se eu fizer isso, eu altero o valor da expressão, x ao quadrado menos x.
Não é x ao quadrado menos 2x que está aqui, é x ao quadrado menos x. Aí o que eu faço? Eu multiplico por 1 meio, para não alterar o valor da expressão. Agora eu tenho x ao quadrado menos 2x vezes 1 meio. Não mudei nada. Agora percebe como está quase o quadrado perfeito? Tá, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes alguma coisa. Quem é esse alguma coisa? É justamente 1 meio. Ó, quadrado do x menos 2 vezes o x vezes alguma coisa. Então agora eu vou somar com o quadrado desse alguma coisa. Mas eu não posso alterar o valor da expressão. Aí o que eu vou fazer? Eu vou subtrair por aquilo que eu acabei de somar. Então agora, o que eu tenho aí, né? Eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso sem alterar o valor da expressão. Agora, esse termo aqui pode ser reduzido em x menos 1 meio ao quadrado. É o quadrado perfeito. A menos b ao quadrado. E o que sobra, tem que repetir, né? Esse termo aqui vai ter que continuar. Deixa ele aí. Então, eu já mexi na minha expressão. Agora eu vou resolver, de fato, a equação. Eu vou colocar 1. X ao quadrado menos x menos 1 x ao quadrado menos x é x menos 1 meio ao quadrado menos o quadrado de 1 meio. Eu vou fazer ele aqui, é 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, ou seja, é 1 sobre 4. Menos 1. Agora eu tenho 1 aqui. Isso aqui é x menos 1 meio ao quadrado. Aí aqui eu vou colocar tudo no mesmo denominador, tá? 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos 1 dá menos 4, tá bom? Então, vai ficar assim. Isso aqui é igual a x menos 1 meio ao quadrado menos 5 sobre 4. E eu quero encontrar os valores de x que fazem isso aqui ser zero. Você pode se perguntar, tá, mas como que isso ajuda a resolver a equação? Né? Eu vou igualar isso aqui a zero. Como é que isso ajuda a resolver? É o seguinte. Essa expressão 5 sobre 4, eu vou escrever ela como quadrado de alguma coisa. Tá? Vou até apagar aqui o zero, não precisa agora não. Eu vou escrever assim. Isso aqui é igual a x menos 1 meio ao quadrado menos 5 sobre 4, você pode escrever assim. Eu vou escrever ele como quadrado de alguém. Isso aqui é a raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Certo? E aí você vai ter que lembrar de um outro produto notável. Qual é? É a diferença de dois quadrados. Aqui eu vou colocar até aqui, né? Lembrete. A ao quadrado menos b ao quadrado. A diferença de dois quadrados é a soma do primeiro com o segundo vezes a diferença do primeiro com o segundo. Ok? E então isso aqui vai ficar assim. Vamos lá, essa é a diferença de dois quadrados. Vai ficar assim, ó. X menos 1 meio mais a raiz de 5 sobre 2, que é a soma do primeiro com o segundo, vezes x menos 1 meio menos a raiz de 5 sobre 2. E isso aqui é zero, porque eu comecei lá de cima, né? X ao quadrado menos x menos 1 era zero, né? Eu quero encontrar os valores de x. Até agora, ó, eu só transformei o trinômio em uma coisa que é igual. Agora é igual a zero. Aí você lembra da propriedade. Quando é que o produto de dois números é zero? Né? O produto de dois números é zero quando
um deles é zero. Tá? Pelo menos um deles tem que ser zero. Ou seja, quando é que isso aqui é zero? Isso aqui é zero se somente se x menos 1 meio mais a raiz de 5 sobre 2 é zero, ou x menos 1 meio menos a raiz de 5 sobre 2 é zero. Ou seja, ou x ele é, aqui eu já posso colocar o 2, né, que é o denominador comum, ou x ele é 1 menos a raiz de 5 sobre 2, ou o x ele é 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Ok? Então, assim, esses são todos os valores de x que satisfazem essa igualdade aqui. A gente só aplicou produtos notáveis do começo até o final. E a propriedade, né, de que o produto de dois números é zero quando um deles tem que ser zero. Né? Certo? E aí, isso também mostra que em alguns casos não vai existir x que faz isso ser zero. Vamos ver, por exemplo, esse aqui. Vamos colocar x ao quadrado mais x mais 1. Vamos ver se é possível encontrar um x real que anula esse trinômio do segundo grau. Vou fazer o mesmo esquema. Tá? X ao quadrado mais x é o quê? A gente vai completar o quadrado, ou seja, transformar isso aí num quadrado perfeito. Vamos fazer o mesmo esquema, transformar num quadrado perfeito menos alguma coisa, ou mais alguma coisa. Né? Na verdade vai ser menos. Vai ser assim, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1 meio. Ou seja, eu não alterei nada aqui no x, né? Não alterei absolutamente nada. Multipliquei por 2 e dividi por 2. E aí eu tenho que somar com o quadrado desse alguma coisa aqui e depois subtrair por essa mesma expressão, para não alterar o valor. E agora o que eu vou ter? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai ficar assim, x mais 1 meio ao quadrado, menos o quadrado de 1 meio, que é 1 sobre 4. Então vai ficar um quadrado perfeito menos alguma coisa. Quando eu somar com 1, o que vai acontecer? Né? Quando eu somar o x ao quadrado mais x com 1, o que vai acontecer? Vai ficar assim, x ao quadrado mais x é x mais 1 meio ao quadrado menos 1 sobre 4. Aí eu somo com 1. Vai ficar x mais 1 meio, x mais 1 meio, ao quadrado, deu uma travada aqui. Aí esse 4 eu vou colocar no mesmo denominador. 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. Então vai ficar assim, ó. X mais 1 meio ao quadrado mais 4 menos 1 dá 3 sobre 4. Aí aqui, quando eu somei com 1, apareceu um quadrado perfeito mais esse termo.
aparecer um quadrado perfeito mais esse termo. Se eu igualar a zero, eu não vou conseguir obter nenhum x que faça isso aqui ser zero. Nenhum x real. Por quê? Porque para qualquer x que eu colocar, um quadrado perfeito ele é sempre maior ou igual do que zero. E eu ainda estou somando com 3 sobre 4. Percebe? Ou seja, se você parar para pensar, isso aqui é sempre maior ou igual do que 3 sobre 4, que é positivo. Essa expressão ela nunca é zero para qualquer x. Né? O menor valor possível que essa expressão pode atingir é quando eu faço x igual a menos 1/2, que é quando esse termo entre parênteses zera, menos 1/2 mais 1/2 dá zero, zero ao quadrado é zero. E aí a expressão fica igual a 3 sobre 4. Mas qualquer outro valor de x, na verdade eu vou ter 3 sobre 4 mais esse termo entre parênteses, que é sempre não negativo. Né? E só é zero quando o x é menos 1/2. Ou seja, não existe x real tal que x ao quadrado mais x mais 1 é zero. Essa é a conclusão. Não tem solução real para essa equação. Certo? Na verdade, essa expressão ela é, no mínimo, 3 sobre 4. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, vamos continuar. Vamos lá. Só uma observação que eu queria fazer com vocês é que, apesar de eu não conseguir um x real, eu poderia continuar essa conta se eu admitisse números complexos. Tá? Vou colocar aqui como uma observação. É o seguinte, x ao quadrado mais x mais 1, a gente obteve isso aí, né? X mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 3 sobre 4. Isso aqui eu poderia escrever assim, né? Eu poderia escrever isso aqui como x ao quadrado mais 1/2 ao quadrado. Aí esse 3 sobre 4, vamos pensar o seguinte. Se eu fizer raiz de 3 vezes o izinho ao quadrado, isso aqui dá 3 vezes i ao quadrado, que é igual... i ao quadrado é menos 1, né? Lá nos complexos. Isso aqui dá menos 3, né? Então, tecnicamente, o 3 ele pode ser visto como menos a raiz de 3 izinho ao quadrado. E o 4 pode ser visto como 2 ao quadrado. Então, essa conta pode ser continuada. Porque eu posso escrever isso aqui como x mais 1/2 ao quadrado menos raiz de 3 vezes i sobre 2 ao quadrado. E aí eu uso a diferença de 2 quadrados. Isso aqui é a diferença de 2 quadrados, vai ficar x mais 1/2 mais raiz de 3 vezes i sobre 2 vezes soma o primeiro com a diferença, soma o primeiro com o segundo e depois faz o primeiro menos o segundo. Isso aqui é zero se somente se somente se um desses fatores é zero. Ou x mais 1/2 mais a raiz de 3i
sobre 2 é zero, ou o x mais 1 meio menos a raiz de 3i sobre 2 é zero. Ou seja, ou o x é igual, passa 1 meio e a raiz de 3i sobre 2 para o outro lado, menos 1 menos a raiz de 3i sobre 2, ou o x é menos 1 meio mais a raiz de 3i sobre 2, tá bom? Então, assim, a conta poderia ser continuada plenamente se você admitisse os números complexos. Tá? Mas no nosso caso, a gente não quer resolver a equação nos complexos, a gente quer resolver nos reais. E é por isso que o conjunto universo onde você está trabalhando é importante. Uma equação pode ter solução num conjunto, mas não ter no outro, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham entendido o raciocínio. O raciocínio é completar o quadrado, ok? Pensando nisso, eu vou fazer antes mais um exemplo, só para não dizer que eu não fiz esse caso, que pode acontecer de você tentar completar o quadrado e já a expressão inteira já ser um quadrado, né? Então vamos resolver essa daqui, ó. X ao quadrado mais 4x mais 2 mais 4, desculpa, é zero. Vamos resolver nos reais essa equação. Se você olhar direitinho, já dá para ver que é um quadrado, mas vamos tentar fazer a mesma técnica, né? Vamos ignorar o 4 por enquanto. E vamos fazer x ao quadrado mais 4x. Quadrado do primeiro, é o x. O 4, ele é 2 vezes 2x. Então, assim, eu vou escrever assim, em vez de escrever 2 vezes 2x, eu vou escrever 2 vezes x vezes 2. Então, o 2 já está aqui. Eu não precisei inserir, porque o 4 já é um múltiplo de 2. E aí eu vou somar e subtrair com quem? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes. O primeiro vezes o segundo é o 2, né? Então eu vou somar com 2 ao quadrado e vou subtrair com 2 ao quadrado. Vai ficar assim, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2 mais 4 menos 4. Aqui vai ficar, esse primeiro aqui que eu sublinhei, vai ficar x mais 2 ao quadrado menos 4. Só que quando eu somar 4 dos dois lados, x ao quadrado mais 4x mais 4 vai ficar x mais 2 ao quadrado menos 4, isso é o x ao quadrado mais 4x, mais 4. Né? Quer dizer, eu tentei repetir a mesma técnica, só para a gente ver direitinho que ia ficar já um quadrado, né? Ia ficar o x mais 2 ao quadrado. E aí, nesse caso, quando você igualar a zero, isso aqui vai ser zero, se somente se, x ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado igual a zero, se somente se, ou x mais 2 é zero, ou x mais 2 é zero. Né? Ou seja, se somente se o x mais 2 é zero, se somente se o x é menos 2. Então, em alguns casos, o trinômio já é um quadrado. Ele já é o quadrado de uma expressão do primeiro grau. Tá? Nesse caso, só vai ter um x. Tá bom? Então, feitos esses casos, a gente vai fazer agora a conta em geral. Então, eu espero que vocês tenham entendido qual o raciocínio. Eu vou olhar para esses dois primeiros termos e completar o quadrado. Ou seja, vou escrever essa expressão como um quadrado perfeito mais algum resto que vai sobrar aí, tá bom? Então, vamos fazer a conta em geral. Eu vou enunciar, inclusive, como um teorema. Tá?
vai enunciar essa fórmula como um teorema. Ok? Todos estão vendo aí? Esse teorema é conhecido como fórmula de Bhaskara, tá bom? Embora esse nome só exista no Brasil. Vou chamar de fórmula resolutiva. A gente vai dizer o seguinte, se vai aparecer quando a gente for resolver, vai aparecer uma certa quantidade que eu já vou enunciar aqui, tá? Se, que eu vou chamar de delta, b ao quadrado menos 4ac é maior ou igual do que zero, então o conjunto dos x pertencente a R, tais que a vezes x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, onde aqui eu, obviamente, vou colocar o a diferente de zero, eu quero saber o conjunto de todos os números reais que faz essa expressão ser zero. Ele é dado pelos seguintes valores, tá? Menos b mais a raiz de delta sobre 2a e menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Esses dois valores podem ser o mesmo se o delta for zero, tá bom? Esse conjunto pode ser unitário se o delta for zero. O caso delta menor do que zero a gente vai já analisar. Então, como é que a gente vai provar isso aí? Como é que a gente pode provar isso? É o mesmo esquema. Então, vai escrever da seguinte forma. O ax ao quadrado, o ax quadrado mais bx, como é que a gente vai fazer, né? Primeira coisa, como o a é diferente de zero, vou colocar aqui o c, tá? Como o a é diferente de zero, eu já vou colocar ele em evidência, tá bom? Vai ficar assim, x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a. E agora, eu vou trabalhar com essa expressão aqui, x ao quadrado mais b sobre a vezes x. O que falta para eu transformar isso aí num quadrado de um termo do primeiro grau? X ao quadrado mais... Falta eu inserir um 2, né? Então eu vou botar um 2 aqui. 2. Só que eu não posso inserir um 2 sem alterar a expressão. Então eu vou colocar o x logo aqui. E aí eu vou colocar b sobre 2a. Eu não alterei o valor da expressão, porque aqui era b vezes x sobre a. Agora está 2 vezes x vezes b sobre 2a. Não mudou nada. Só que, para eu transformar isso aqui num quadrado perfeito, num quadrado de uma expressão do primeiro grau, é x ao quadrado mais 2 vezes x vezes esse alguma coisa. É só fazer esse alguma coisa aí ao quadrado. b sobre 2a ao quadrado. Só que eu não posso alterar o valor da expressão. Então, se eu somo com esse alguma coisa, eu tenho que subtrair também. E aí o c sobre a eu só repito. Fecha o colchete. E aí? Eu agora posso fechar esses termos como quadrado de alguém. Isso aqui vai ficar a vezes. Esse quadrado aí vai ser x mais b sobre 2a ao quadrado. E o que sobra, o que vai sobrar? B sobre 2a menos b sobre 2a ao quadrado é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Mais c sobre a.
E aqui eu vou colocar no mesmo denominador, tá? X mais B sobre 2A ao quadrado mais... Qual seria um denominador comum aqui? Alguém tem uma sugestão? De um possível denominador comum entre A e 4A ao quadrado? A. Pode ser o... Tem que ser o... Assim, eu tenho que ser um que eu possa dividir pelos dois, né? Então, eu vou... Então 4A mais 4. É, esse aqui, né? Isso. O 4A ao quadrado fica melhor, por quê? Porque 4A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado é 1. Vezes menos B ao quadrado, menos B quadrado. 4A ao quadrado dividido por A vai ficar só 4A, vezes C mais 4AC. Então, aqui eu já coloquei no mesmo denominador. E agora, está tudo certo? Menos B ao quadrado mais 4AC é a quantidade que eu falei para vocês. Eu já poderia substituir ela aqui, mas eu, em vez disso eu vou fazer assim. Essa expressão, guardem ela, tá? Ax quadrado mais bx mais c é igual a isso aqui. Em alguns livros é conhecido como forma canônica desse trinômio. Mas a gente vai precisar dela em outras ocasiões. Tá? Então vou até colocar aqui um asterisco. A gente vai precisar dela para analisar outras coisas. Tá? Então, a nossa conclusão é o quê? É que A vezes x ao quadrado mais bx mais c é igual a mais, vezes, abre colchete, né? Depois abre parênteses, x mais b sobre 2a ao quadrado mais menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a ao quadrado. Isso aqui é zero se e somente se... Onde é que esse produto é zero? Né? Ora, o a eu sei que não é zero. Então eu posso dividir tudo por a. Ou seja, esse colchete vai ter que ser zero. X mais b sobre 2a ao quadrado menos, mais, né? Menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a ao quadrado. Isso aqui tem que dar zero. Agora sim, eu vou substituir porque é o seguinte. Eu posso logo passar para o outro lado e aí vocês vão ver o que está acontecendo. Né? Eu vou passar aqui para o outro lado só para vocês verem. Passar essa expressão para o outro lado vai ficar assim. 4a ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aqui você percebe o seguinte. De um lado eu tenho o quadrado de alguém. O quadrado de um número real. Ou seja, de um lado eu tenho uma expressão que eu sei que é não negativa. Logo, e aqui do outro lado eu tenho uma fração. Só que eu tenho uma fração onde o denominador também nesse caso é positivo, porque o a é diferente de zero. 4a ao quadrado é positivo. Então, se esse b ao quadrado menos 4ac for negativo, essa fração é negativa. Logo, não tem x que satisfaz essa igualdade. Por isso que no enunciado a gente pediu o quê? A gente pediu que ele fosse não negativo. Está aí o papel dele, o papel do sinal desse termo aí. Ele precisa ser não negativo, senão a conta acaba aí. Tá? Agora sim eu vou continuar a conta, vou continuar do outro lado. Tá? Então onde é que a gente estava? A gente estava aqui, né? Eu tinha que x mais b sobre 2a ao quadrado menos, ou mais, né? Eu sempre tenho uma mania, porque vai... De fato, eu poderia botar menos o b ao quadrado menos 4ac. Né? É zero. Aí aqui vai ficar assim, né? X
mais b sobre 2a. Menos b ao quadrado mais 4ac é menos o delta, né? Então, agora sim, vou colocar o menos delta igual a zero. Aí agora, para a gente completar lá a diferença de dois quadrados, você pode notar que esse delta sobre 4a ao quadrado é a mesma coisa de, como o delta é não negativo, né, é a raiz de delta sobre 2a ao quadrado. Né? Agora sim eu vou usar a diferença de dois quadrados. Então, isso aqui é uma diferença de dois quadrados, né? Porque 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. E a raiz de delta ao quadrado é o delta. Então, eu tenho uma diferença de dois quadrados. Logo, isso aí só é zero. Eu posso fatorar, né? Vai ficar x mais b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a. Vezes, aí faz o primeiro menos o segundo. X mais b sobre 2a menos a raiz de delta sobre 2a. Isso é zero. E o produto de dois números é zero, se somente se um deles é zero. Então, ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Né? Então, um dos dois aí tem que ser zero. Né? Ou seja, vai ficar como? Né? Vai ficar assim. Né? Vai ficar ou o x mais b sobre 2a mais a raiz de delta sobre 2a é zero, ou x mais b sobre 2a menos a raiz de delta sobre 2a é zero. Então não tem outra possibilidade aí. Né? Esse produto aí é zero, se somente se um dos fatores é zero. Ou seja, ou x é igual, o 2a é o mesmo, né? Então eu vou colocar aqui no denominador. Ou x é menos b, menos a raiz de delta sobre 2a, ou o x ele é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E isso prova o que a gente afirmou, né? Nós afirmamos que se o delta é não negativo, então x só pode ser um desses valores. São os únicos números reais que fazem a expressão ser igual a zero. E isso prova a fórmula resolutiva. Beleza? Então, assim, com a fórmula resolutiva, de fato, você consegue resolver qualquer equação do segundo grau. Então, a gente pode resolver, inclusive, aquelas que a gente já resolveu, né? X ao quadrado menos x mais 1. X ao quadrado menos x menos 1, né? Foi a que a gente resolveu. Deixa eu ver aqui. X ao quadrado menos x menos 1. Nesse caso, os coeficientes a, b e c são o a é 1, o b nesse caso aqui é menos 1 e o c também é menos 1. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Né? Então, o delta é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então, o delta vai ser 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1 é 4. Tá? Então, o delta é 5. Logo, os valores de x que anulam essa expressão são menos o b, só que o b é menos 1, então vai ser 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 5, sobre 2a, o a é 1. Ou seja, as duas raízes são
1 mais a raiz de 5 sobre 2 ou 1 menos a raiz de 5 sobre 2, ok? E assim, a gente fez a mesma conta, né, sem usar a fórmula, né? Porque, de fato, a demonstração segue os mesmos passos que a gente fez aqui, completando o quadrado, tá bom? Agora, vocês podem se perguntar, e a gente vai precisar disso, tá? Quando a gente for falar das inequações. Vocês podem se perguntar o que acontece quando o delta é negativo. Né? Eu mostrei para vocês um caso onde não existe x real, que anula a expressão. E, de fato, quando o delta for negativo, eu vou mostrar para vocês que a expressão nunca muda de sinal. Então, eu vou mostrar o seguinte fato, que a gente vai precisar quando for falar de inequações também. Tá? Se delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4ac, é negativo, então, eu vou colocar em dois casos, tá? Eu vou dividir em dois casos, tá? Temos. Primeira coisa, se o delta é negativo e o a é positivo, então a expressão ax ao quadrado mais bx mais c, ela é sempre positiva para qualquer x real. Ela é sempre positiva. Se o delta é negativo e o a também é negativo, então ax ao quadrado mais bx mais c é negativo para todo x real. Na verdade, a gente pode afirmar um pouquinho mais, tá? E vocês vão ver na demonstração. Para todo x real. Quer dizer, a expressão nunca muda de sinal. Ax quadrado mais bx mais c nunca se anula, se o delta for negativo. Mas aí é o seguinte, se o a for positivo, ele também vai ser sempre positivo. Se o a é negativo, essa expressão é sempre negativa, para todo x real. Ela nunca vai ser zero e também nunca vai ser positiva, ela vai ser sempre negativa. Como é que a gente prova? A demonstração é a mesma, usa a mesma fórmula que a gente obteve na demonstração da fórmula resolutiva. Tá? Na realidade, a gente pode até afirmar um pouquinho mais do que isso, mas vamos lá. Ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou repetir a conta só para vocês fixarem as ideias. Tá? Isso aqui eu vou colocar o a em evidência, que ele não vai ser zero, né, em nenhum dos casos. Vai ficar x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a. E aí isso aqui é o quê? A vezes... Aí o que eu faço? Mais 2 vezes o b sobre 2a, não terei o valor da expressão, vezes x. E aqui vai ficar como? A vezes... Aí o que eu faço? Eu somo e subtrai pelo quadrado de b sobre 2a. Para não alterar o valor da expressão. E agora, eu fecho esses termos aqui num quadrado. Né? Vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado. E o que sobrou é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais
C sobre A. Ok. E aqui eu vou colocar no mesmo denominador. Vai ficar assim, mais 4A ao quadrado. 4 ao quadrado vai ficar menos B ao quadrado, e aqui vai ficar 4 vezes A vezes C. Ok, até aí vocês já... Até aí está tudo certo. Agora eu vou multiplicar tudo por A. Isso aqui vai ficar A vezes x mais B sobre 2A ao quadrado. Aqui eu já vou colocar o menos delta. Ficar menos delta. Só que 4A ao quadrado vai cancelar com esse A, né? Vai ficar só 4A aqui embaixo. Pronto. Aqui tem uma expressão que é igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, assim, vamos considerar agora os dois casos, né? Se o delta é negativo e o a é positivo, vocês concordam comigo no seguinte, que como o a é positivo, esse termo que está entre parênteses, ele é sempre não negativo. Se eu multiplico por a, ele continua não negativo. Vocês concordam? Na verdade, nem precisa colocar a hipótese no delta ainda. Tá? Só precisa colocar se A é positivo, você vai perceber que A vezes x mais B sobre 2A ao quadrado, isso aqui é sempre não negativo. Ok? Se eu subtrair dos dois lados por menos delta sobre 4A, eu posso somar dos dois lados, né? Por menos delta sobre 4A. E você vai ter a magia, né? Aí, essa expressão, que é igual a ax quadrado mais bx mais c, para qualquer x, observe que eu nem atribuí valores ao x. Para qualquer x real, ela é sempre maior ou igual do que menos delta sobre 4a. Ou seja, para todo x real, essa expressão aqui, ela é sempre maior ou igual. Essa expressão aqui é ax quadrado mais bx mais c. Sempre vai ser maior ou igual do que menos delta sobre 4a. Isso para qualquer x real. Se o a, só com a hipótese do a ser positivo. Então, como eu falei para vocês, dava para afirmar um pouquinho mais. Aí, com a hipótese do delta ser negativo, o menos delta ele fica positivo. E o a já é positivo, né? Então, isso aqui fica maior do que zero. Logo, essa expressão é sempre positiva. Mas eu consegui provar um pouquinho mais. Na verdade, ela não é só positiva. Ela é maior do que menos delta sobre 4a para qualquer x, independentemente do sinal de delta. Tá? Se o a é positivo e o delta é negativo, então ax quadrado mais bx mais c vai ser maior do que menos delta. Estou separando aqui só para vocês perceberem que essa conclusão aqui do ax quadrado mais bx mais c ser maior ou igual do que menos delta sobre 4a não depende do sinal do delta. Para qualquer delta, basta o a ser positivo. Mas se o a for positivo e ainda assim o delta for negativo, então menos delta sobre 4a vai ser positivo. E aí a gente prova a letra A da proposição. Mas na verdade a gente provou mais do que o que a proposição estava pedindo. E se o a é negativo? Se o a é negativo, ignora o sinal do delta por enquanto. Tá? Se o a é negativo, então a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado, isso aqui é sempre não positivo. Por quê?
Porque eu estou multiplicando o quadrado de alguém, que é maior ou igual do que zero, com um número que é negativo. Positivo com negativo. Ou melhor, negativo com não positivo tem que ser não positivo. Aí eu subtraio dos dois lados pelo menos delta sobre 4A. E aí você conclui que ax ao quadrado, essa expressão aqui, ela é a mesma coisa que ax quadrado mais bx mais c. Isso aqui é sempre menor ou igual do que menos delta sobre 4a para qualquer x real. Basta o a ser negativo. Então essa é a conclusão. Tá? Mas se o delta ainda for negativo, ou seja, se o a é negativo e o delta também, que é o item 2 da proposição, então esse menos delta sobre 4a, o menos delta vai ser positivo, mas o 4a é negativo. Então menos delta sobre 4a é negativo. Então ax ao quadrado mais bx mais c vai ser menor do que menos delta sobre 4a, que vai ser menor do que zero para todo x pertencente a R, que é o que prova o item 2 da proposição. Mas a gente provou um pouquinho mais, tá? A gente provou mais do que o que estava sendo pedido. Eu vou até escrever como uma proposiçãozinha, tá? Como consequência da nossa demonstração, tá? Fazer um resumo aqui. Da nossa demonstração, a gente provou duas coisas. A gente provou que se o A é positivo, essa expressão sempre fica maior ou igual do que menos delta sobre 4A. Certo? A gente provou, além da proposição, que a gente provou a proposição. Para todo x real, se o a é positivo e o delta é negativo, então, de fato, a expressão ax² mais bx mais c é sempre positiva. E a gente provou que se o a é negativo e o delta é negativo, ax² mais bx mais c é sempre negativo. Mas a gente provou algo a mais. A gente provou o seguinte, que letra A. Letra A não, para não confundir com A. Né? Número 1. Se o A é positivo, então ax² mais bx mais c, ele é o quê? Ele é sempre maior do que menos delta sobre 4a. Isto é, para todo x real. Tá? Ou seja, o menor valor que essa expressão pode assumir é menos delta sobre 4a. O valor mínimo da expressão ax² mais bx mais c, quando x varia nos reais, o menor valor possível dessa expressão é menos delta sobre 4a. Esse valor mínimo, ele é atingido, sabe quando? Olhando para cá, olhando para essa desigualdade aqui, ó, ele é atingido exatamente quando x for menos b sobre 2a. Porque quando eu faço x igual a menos b sobre 2a, esse termo aqui zera. Ok? Então, essa expressão toda, ela fica exatamente igual a menos delta sobre 4a. E se o a é negativo, essa expressão ela tem valor máximo.
que é o menos delta sobre 4a também. Ax² mais bx mais c é sempre menor ou igual do que menos delta sobre 4a para todo x real. Isto é, o valor máximo, quando a é negativo, o valor máximo de ax² mais bx mais c, quando x varia dos reais, é menos delta sobre 4a. E em ambos os casos, tanto esse mínimo aqui quanto esse máximo, eles são atingidos quando x é menos b sobre 2a. Tá bom? Que o valor que essa expressão atinge quando, para ser igual, o valor dessa expressão é exatamente igual a menos delta sobre 4a quando o x é menos b sobre 2a. Que é o valor que atinge o máximo ou o mínimo, né, dependendo do sinal do azinho. Tá? Então, esse é um resumo sobre essa expressão. Em particular, né, sai a proposição. Quando o A é maior do que zero e o delta é menor do que zero, a expressão é sempre positiva. E quando o A é menor do que zero e o delta é menor do que zero, ax² mais bx mais c vai ser sempre negativo. Beleza? Então, assim, bora fazer um exercício. Né? Isso aqui a gente vai precisar também, mas eu vou refazer a conta, tá? Quando a gente for estudar o sinal dessa expressão. Tá? Nos outros casos também. Tá? Vamos fazer aqui um exercício. Eu quero o seguinte. Eu quero que você determine os valores de m para que m vezes x² mais 2m menos 1 vezes x mais m menos 2 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Tenha duas raízes reais distintas, tá bom? Então, quais os valores de m que fazem essa equação do segundo grau terem duas raízes reais distintas? Então, assim, primeira coisa, para ela ser do segundo grau, né, o m tem que ser diferente de zero. Tá? Eu quero que ela tenha duas raízes reais e distintas. Como que a gente pode ver isso aí? Ora, a gente sabe que quando o delta é negativo, não tem raiz real. A expressão não muda de sinal. Quando o delta, voltando lá para cima, né? Quando o delta é zero, a única raiz é menos b sobre 2a. Ok? E quando o delta é positivo, vai ser duas raízes reais e distintas. Então eu vou olhar para o valor do delta. Quem é o delta? É b². B é o número que multiplica o x.
Então, esse é o b, que é 2m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o m, vezes o m menos 2. E eu quero que isso aqui seja positivo. Certo? Mas isso aqui é positivo se somente se 2m menos 1 ao quadrado é 4m ao quadrado menos 4. Na verdade, fica menos duas vezes o 2m, fica 4, né? Vezes o 1, mais 1 ao quadrado. Menos, que é 1, menos 4 vezes m, que é menos 4m ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, que dá mais 8. Isso aqui tem que ser positivo, tá? Ora, 4m ao quadrado cancela. Vai ficar o quê? Vai ficar menos 4m mais 1 mais 8 tem que ser positivo. E aí? Ah, só uma coisa, né? Aqui eu... Agora eu percebi aqui, né? Tem um negócio aqui, né? Opa! Vou voltar aqui. Aqui tem uma coisa, né? Deixa eu apagar bem aqui. Menos 4m vezes o menos 2, né? Fica mais 8m, né? Esqueci de botar o m aqui, né? Isso aqui é positivo, né? O 4m ao quadrado cancela com menos 4m ao quadrado. Vai ficar menos 4, menos 4m mais 1 mais 8m, né? Então vai ficar menos 4m mais 8m dá 4m. Ou seja, 4m tem que ser maior do que menos 1. E eu posso dividir tudo por 4, porque o 4 é positivo, tá? sem alterar o sinal da expressão. Isso aqui acontece se somente se o m é maior do que menos 1 sobre 4. Só que aqui tem um detalhe, tá? O m também não pode ser zero, tá bom? Né? Senão a equação não é do segundo grau. Então, qual é a resposta, né? A resposta vai ser m é diferente de zero e m é maior do que menos 1 sobre 4. Né? Representando em termos de intervalos, ficaria assim. Né? Aqui está o menos 1 sobre 4. Então, o m ele teria que ser maior do que menos 1 sobre 4, mas ele também não pode ser zero. Né? Então, a resposta, em termos de intervalos, ficaria assim. Né? Aqui é o zero. Aqui seriam os números reais. Né? Os números estão crescendo da esquerda para a direita. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Beleza? Então, eu queria falar mais uma coisa, tá? Aí amanhã a gente faz uma sessãozinha de exercícios, tá bom? Queria falar do seguinte, sobre as raízes da equação. Vamos voltar agora para o caso em que o delta é maior ou igual do que zero, tá? Ok?
queria voltar a minha atenção agora para essa questão das raízes dessa expressão. A gente vai obter algumas propriedades dessas raízes. Então, eu vou considerar o caso em que o delta é maior ou igual do que zero. Nesse caso, quem são as raízes? Vai ser uma é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. E podendo ser iguais, tá? Se o delta for zero. Mais a raiz de delta sobre 2a. Se você somar as duas raízes, x1 mais x2, você vai obter uma relação interessante. Fazer aqui a soma delas. x1 é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Mais menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Isso aqui dá 2a é um denominador comum. Aqui é mais, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. O menos delta com mais delta vai cancelar. Menos b somado com menos b dá menos 2b. Ou seja, o 2 cancela com 2, vai ficar menos b sobre a. Certo? E se eu fizer o produto dessas raízes, x1 vezes x2, menos b, aqui eu vou escrever assim, tá? Só para vocês perceberem, menos b sobre 2a, menos a raiz de delta sobre 2a, vezes menos b sobre 2a, mais a raiz de delta sobre 2a. O que é isso aí? É um produto da soma pela diferença de dois termos. Né? Eu estou somando os dois e fazendo depois multiplicando pela diferença. Né? Isso aí vai dar o quadrado do primeiro. Menos o quadrado do segundo. Que vai ser... Aqui no denominador, quando eu elevar o 2a ao quadrado, vai ficar 4a ao quadrado. Tá? Tanto no primeiro termo como no segundo. Menos o b ao quadrado é b ao quadrado. Menos a raiz de delta ao quadrado é delta. Tá? Que é b ao quadrado menos 4ac. E aí vai acontecer o quê? Né? b ao quadrado cancela com menos b ao quadrado. Menos 4ac vezes menos o menos 4ac vai ser 4ac. Dividido por 4a ao quadrado é igual a 4a cancela, né? Vai ficar c sobre a. Ou seja, no caso em que a equação do segundo grau tem raízes reais, a soma e o produto das raízes vão ser menos b sobre a e c sobre a. Isso significa o quê? Só colocar aqui, tá? Soma das raízes menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Logo, eu vou voltar para a equação original, o ax² mais bx mais c. Isso aqui pode ser escrito assim, como a é diferente de zero, eu vou colocar o a em evidência. X mais b sobre a vezes x, x² mais b sobre a vezes x mais c sobre a. Ora, perceba,
B sobre A é menos a soma das raízes. Então, eu posso escrever isso aqui assim. Vai ser x ao quadrado menos B sobre A é a soma menos a soma das raízes. E C sobre A é o produto das raízes. Isso aqui é zero. Se e somente se. Posso dividir tudo por A, tá? Se e somente se, x ao quadrado menos sx mais p é zero, onde o s é a soma das raízes e o p é o produto. Ou seja, isso permite até a gente resolver mentalmente algumas equaçõezinhas do segundo grau, tá? Embora nem sempre seja possível fazer isso com facilidade. Por exemplo, se você quiser resolver essa equação aqui, x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. Dá para fazer mentalmente? Nesse caso até dá, porque você tem que procurar dois números cujo produto é 3. Tá? Você tem que procurar dois números cujo produto é 3 e que a soma seja 4. Quem são esses dois números? Eu quero dois números cujo produto é 3 e a soma seja 4. 3 e 1. 3 e 1, né? Então um deles vai ser 3 e o outro vai ser 1. Né? E de fato, 3 e 1 resolvem essa equação. Né? O produto é 3 e a soma é 4. Quer dizer, a solução dessa equação é a mesma solução dessa daqui, ó. Onde S é a soma das raízes dessa e P é o produto. Então, toda equação de segundo grau, quando você olha para cá, aqui você está vendo esse coeficiente aqui. Se aqui for 1, né, aqui já é o produto das raízes. E aqui já é menos a soma. Né? No caso aqui é menos 4, vai ser menos a soma vai ser 4. Né? Ok? Mas isso também permite você concluir o seguinte. Você pode resolver alguns sisteminhas você também consegue resolver alguns sistemas pensando da forma inversa, né? Um sistema onde eu coloco a soma e o produto. Porque se você sabe a soma e se você sabe o produto de dois números, você sabe quem são esses dois números. Eles são as soluções dessa equação do segundo grau. Então, se você sabe o valor da soma e você sabe o valor do produto, você sabe o seguinte. Claro, aqui dava para a gente fazer montando a equação. Tá? Você poderia montar a equação. Né? xy é igual a x vezes o y é 10 menos x. Você poderia montar a equação. Né? Então, e xy é 20. Aí aqui você montava a equaçãozinha do segundo grau. Mas dá para a gente fazer direto. É possível fazer direto. Tá bom? Você pode fazer assim. X e y são as raízes da equação t ao quadrado menos a soma mais o produto. Ok? Se você encontrar os valores de t que resolvem essa equação, você encontra os possíveis valores de x e y. Tá? Então aqui o delta vai ser 10 ao quadrado, menos 10 ao quadrado, né?
que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 20. Ou seja, vai ser 100 menos 80, que é 20. Então, t vai ser menos b, que é 10, mais ou menos raiz de 20 sobre 2. Ou seja, vai ser 10 sobre 2, que é 5, mais ou menos... Quanto é a raiz de 20 mesmo? Raiz de 20 é... 20 é 5 vezes 4, né? Então, 2 vezes raiz de 5, né? Sobre 2. Ou seja, vai ser 5 mais ou menos a raiz de 5. Logo, o x e o y podem ser 5 mais raiz de 5 ou 5 menos raiz de 5. Ou o contrário, né? Porque a expressão aqui é toda simétrica. Né? Pode ser que o x seja o menos raiz de 5. 5 menos raiz de 5 e o y seja o 5 mais raiz de 5. Mas o fato é que a soma deles é 10 e o produto é 20. Tá bom? Esses dois números aqui, a soma deles é 10 e o produto é 20. Se você fizer a conta, você vai ver, né? Que dá exatamente isso. Tem uma outra coisa que eu também queria comentar, que é o seguinte. A gente pode também obter uma outra expressãozinha. Aqui já é uma outra expressão para a equação do segundo grau. Né? Tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, uma outra expressãozinha, envolvendo também essas raízes. Tá? Se você olhar para a equação do segundo grau, a gente acabou de ver que isso aqui é o quê? É A vezes x menos a soma das raízes mais o vezes x mais o produto, né? O produto das raízes dessa equação. Supondo que o delta é não negativo. Ou seja, isso aqui vai ser A vezes x ao quadrado menos a soma das raízes x1 mais x2. E o produto das raízes é x1 vezes x2. Ok? Isso aqui vai ser A. Eu posso colocar a... Vou desmembrar aqui primeiro, tá? Esse termo que está dentro dos parênteses aqui vai ser menos x1 vezes x, menos x2 vezes x, mais x1 vezes x2. Agora aqui eu posso colocar o x em evidência, né? E ali o x2 em evidência. Vai ficar assim. Aqui nesses dois primeiros termos eu vou colocar o x em evidência. X menos x1. E depois eu vou colocar o x2 em evidência. Mais x2 menos x mais x1. Agora eu vou colocar o x menos x1 em evidência. Né? Se você parar para pensar, dá para a gente colocar, né? X menos o x1 em evidência. Vai ficar o quê? X. E aqui eu tenho x menos x1. Na verdade, eu tenho menos o x menos x1. Então vai ser menos x2. Ou seja, isso aqui seria a forma fatorada da equação do segundo grau. Toda equação, todo trinômio do segundo grau pode ser fatorado em termos das suas raízes. Tá? No caso aqui, eu estou supondo que tem raízes reais. Tá? A gente só está trabalhando nos reais. Ou seja, eu sempre posso escrever esse trinômio nos casos em que, obviamente, né, o A é diferente de zero, delta não negativo, né, porque a gente está trabalhando nos reais. Isso aqui vai ser A vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos x2.
Então, se eu perguntar para você assim, né, e aqui, né, evidentemente, né, aqui você já dá para a gente observar isso, mesmo sem essa demonstração, porque essa expressão aqui ela só se anula quando o x for x1 ou x2, né? Se eu igualar isso aqui a zero. Né? Mas assim, olhando para essa fórmula, né, encontre uma equação do segundo grau que tenha 5 e 7 como raízes. Você pode fazer de duas formas. Né? Qual seria uma equação do segundo grau que tenha 5 e 7 como raízes? Vocês conseguem me dizer? Você pode olhar para cá, ou você pode olhar para aquela fórmula ali, né? Essa daqui. Tanto faz. Né? Vai dar na mesma. Tá? Se você olhar para essa daqui, você vai ver que uma equação que tem 5 e 7 como raiz é essa aqui. X menos 5, x menos 7, igual a zero. E se você desenvolver x ao quadrado menos 12x mais 35 é igual a zero. Mas você poderia também ter olhado para essa fórmula aqui. Né? É só você colocar a soma e o produto de 5 e 7 também daria certo, tá bom? Bom, amanhã a gente vai fazer exercícios aplicando essas fórmulas. Tá? A fórmula resolutiva, a questão da soma e do produto das raízes e tudo mais. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, coloque o nome de vocês, tá? E amanhã no mesmo horário, tá bom?